Vamos chegando para mais uma lição, Betel, ô glória! E já vou lhe pedir, ó, entrou aí, não deixe de se inscrever aí no canal, não deixe de dar, ó, aquele joinha, não passa aí em branco sem deixar o seu joinha aí, tá bom? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, seja discordando, concordando, acrescentando, isso vai somar bastante aí para o aprendizado nosso, que é um aprendizado de mão dupla, é daqui para lá e de lá para cá. Eu espero que esteja tudo bem com você e que o Espírito Santo possa te usar poderosamente, até porque nós estamos numa lição aí falando dessa pessoa que é o nosso amigo, Deus presente conosco, Deus que habita em nós. E a aula de hoje é a aula que vai abordar o tema aí sobre os dons de elocução, que é línguas estranhas, interpretação e dom de profecia. Bom, línguas estranhas, como nós traríamos uma definição? Línguas estranhas é uma ação sobrenatural de Deus nas nossas vidas, com uma manifestação de uma língua que ninguém aprende, que não se estuda, numa língua completamente desconhecida pelas nações. Isso é línguas estranhas. Profecia é uma ação sobrenatural de Deus em um idioma conhecido. Então, línguas estranhas é uma ação sobrenatural de Deus em uma língua que ninguém conhece. Profecia é uma ação sobrenatural de Deus em um idioma conhecido. E interpretação é a junção das línguas estranhas com um idioma desconhecido, que não se aprende, com um idioma conhecido. Só o Espírito pode trazer essa interpretação. Ninguém estuda como o intérprete que estuda o inglês para fazer uma interpretação, uma tradução. Então isso aqui é coisa extremamente do céu. Olha, desses dons de elocução, que é a nossa lição 7, nós temos aí no nosso textual: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, consolação e exortação. Ou edificação, exortação e consolação. Exortação aqui é falar com brandura, é falar com poder de convencer. E a verdade aplicada às manifestações do Espírito em profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas resultam em edificação, exortação, consolação ao corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 14 é o nosso texto de referência, e os versos são 26, 27, 28, 29, 30 e 31, nós não vamos ler para nós ganharmos tempo. Bom, a introdução diz assim: nesta lição veremos os dons conhecidos como dons de elocução, e esses dons devem ser empregados exclusivamente para edificação, exortação, consolação, para que não haja desordem no seio da igreja. Então vamos lá, meu amigo professor, se prepara aí, e eu acredito que você já está preparado para essa lição aí no domingo, Deus te usar. Vamos aqui para a nossa aula. Dons relacionados à elocução. E nós vamos começar aí com o dom de profecia. Vamos começar aí com o dom de profecia. E eu achava que o ideal seria começar com o dom de língua, mas vamos lá. Bom, na igreja de Corinto, quando a gente lê a igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, diz que a igreja de Corinto tinha todos os dons. Diz assim: de maneira que não vos falta nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Subentende, então,
que essa igreja era uma igreja com as variedades dos dons. Era uma igreja que, apesar de ter os dons, eles não sabiam administrar esses dons. Outra coisa que eu quero atentar aqui, e fica atento para isso, porque às vezes as pessoas falam assim, os dons de Deus são irrevogáveis. Olha, não tem nada a ver com dom espiritual. Tá bom? Tem um vídeo aí que eu falo sobre isso, eu ensino sobre esse assunto, eu comento sobre esse assunto de os dons de Deus serem irrevogáveis. Se você quiser se interessar, aprender o assunto, você fala que eu vou botar o link aí no vídeo para você assistir, ou você pode maratonar aí no canal, que você vai encontrar esse vídeo aí falando sobre que os dons são irrevogáveis. É completamente um erro de interpretação que gerou essa ideia no nosso pentecostalismo. Vamos lá. Profecia. Então, o que é profecia? Traduzindo, uma manifestação sobrenatural de Deus em um idioma conhecido. Este dom nos permite ouvir a palavra inspirada do Espírito Santo e sermos edificados, exortados ou consolados por ela. Quem é que nunca ouviu uma profecia? Eu falo quem é uma pessoa que foi criado nas Assembleias de Deus, década de 80, década de 90, onde a Assembleia de Deus era uma igreja extremamente voltada e utilizava demais esses recursos espirituais que está disponível à igreja. Mas quem conviveu nesse período tem sempre uma experiência marcante de Deus ter falado por meio da profecia e ter visto se cumprir. Os falsos profetas, as pessoas que brincam, elas não tiram a veracidade dos dons. Quem tem experiência sabe do que eu estou falando. Você tem aí, de repente, uma experiência que Deus falou contigo algo e você viu se cumprir por boca de determinado profeta. Isso é válido. Então, vamos descartar aqueles que brincam, porque em todo lugar tem quem brinca. Tem quem brinca com pregação e a gente continua levando pregação a sério. Então, vamos levar a sério essas coisas, que essas coisas são muito relevantes para a Igreja do Senhor. Então vamos aqui. Você tem geralmente algo para você falar de que Deus usou alguém por profecia, por visão, por revelação, por meio disso, e com certeza você viu isso se cumprir, porque isso é divino, isso é de Deus. Há quem diga, os cessacionistas. Quem são os cessacionistas? A teologia que acredita que os dons pararam com os apóstolos. Quem acredita que os dons seguiram foram os continuistas. Esses acreditam que os dons continuam em evidência na igreja de Jesus e continuam. Porque enquanto a igreja estiver aqui, Paulo disse que quando vier o que é perfeito, quando 1 Coríntios capítulo 13. Falando em 1 Coríntios capítulo 13, há quem diga assim, o maior dom é o amor. Não, o amor não é dom. O amor é fruto. Abre lá a galeria de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ela abre com o primeiro fruto, o amor. Então quando você lê, por exemplo, na ARA, está lá assim, o amor é dom supremo. Não, o amor não é dom espiritual. O amor é fruto. E aí tem pessoa que fala, não, porque o maior dom é o amor. Não, isso é uma ideia antipentecostal, isso é uma ideia antibíblica, inclusive, e que desemboca, se forçar ela como um ensino, desemboca numa heresia. E tudo cuidado é pouco para que a gente não introduza nossas ideias para a Bíblia. Eu exporto as ideias da Bíblia e não introduzo as minhas para ela. Isso é importante a gente ter como base do nosso ensino.
Quando Paulo conclui o 1 Coríntios, dito isto, e também é bom a gente frisar aqui, nós vamos ter a parte das línguas estranhas. Línguas estranhas não é língua de anjos. Por que, irmão Aguinaldo? Por que você fala isso? Porque, primeiro, que línguas estranhas edifica. Anjo não precisa ser edificado. Segundo, que todas as vezes que um anjo se manifestou e se manifesta, ele vai falar o teu idioma. E línguas estranhas é falar em mistério com Deus. E ela vai cessar. Ela não vai prosseguir. Ó, o que diz 1 Coríntios capítulo 13. Porque agora vemos como um espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E destes três, o maior é o amor. O verso 10 diz assim, ó, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Oh, glória! Para a gente entender esse quesito, já entender um pouquinho, antecipando a outra lá, como eu já ia ler, para poder falar que isso vai cessar. Então nós já queimamos um pedacinho da lição aí, que vai falar do tópico que vai falar sobre línguas estranhas. Ó, a importância do dom da profecia para a igreja. O dom da profecia, ele é tão importante para a igreja, que quem acredita que a profecia cessou, nós vamos ler aqui um texto no livro de Atos, olha só, para a gente entender, presta atenção nessa temática, porque as pessoas falam assim, não, cessou, hoje tem pessoas com dom da profecia, não tem mais profetas. Ora, o que é um profeta? Do grego profetés e do hebraico navi, é aquele que fala por outro. A gente não temos um profeta no sentido de estar formando um cânon, como o Antigo Testamento. É claro, ali a gente tem um profeta, eles estão profetizando, direcionado por Deus, e está se formando um cânon, está se formando a Escritura. Então, nesse cunho, tudo bem. Mas dizer que no Novo Testamento não tem profetas, tem pessoas com dom da profecia. Olha a etimologia da palavra profeta. Profeta é aquele que fala por outro. Profeta é a boca de alguém. Quando Deus chama Moisés, em Êxodo 3, olha o que Deus diz para Moisés. Eu não posso me ater muito aqui, mas eu preciso deixar isso bem explicadinho para a gente entender isso de maneira clara. O assunto é gostoso, o assunto é bom, né? O assunto é bem espiritual. É um assunto que dá prazer, bastante prazer, de falar pelo seu cunho. Quando Deus chama Moisés, ele se recusa a ir. E quando ele diz para Deus, deixa eu achar o versículo para mim aqui. Eu não posso demorar procurando o versículo, né? Deixa eu pegar uma outra versão aqui. Entendi, eu acho até mais rápido. Deus chama Moisés. É o 4. Deus fala para Moisés. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou que veio ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia-me por mão a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor a Moisés e disse: Não é Arão teu irmão, não é Arão levita teu irmão? Eu irei
eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em teu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a sua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. Acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Ou seja, ele será o teu profeta, trocando a miúdos. Deus iria falar para Moisés, Moisés iria falar para Arão e Arão iria falar para o povo. Aí Deus falou, ó, Arão vai ser a sua boca, Arão vai ser o seu profeta e tu lhe será por Deus. Por quê? Porque Arão estaria falando por Moisés e Moisés falando por Deus. Então o profeta é aquele que fala por outro. Olha o texto que diz aqui, Atos capítulo 11, versículo 27, diz assim, ó, e naqueles dias, alguns profetas, a mesma palavra usada no Novo Testamento é a que a Septuaginta usou para o Antigo Testamento, quando ela traduziu do hebraico para o grego. Apresentando-se um deles, chamado Agabô, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-lhe presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Presbíteros aí são pastores, tá? Agora, olha o outro texto de Atos 21, 10 e 11. 21, cadê? 10 e 11, ó. Demorando-nos ali alguns dias, desceu a Judéia um profeta chamado Agabô, e vindo ter conosco, tomando os cintos de Paulo, ligando-o com os próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão na mão dos gentios. De quem que ele está falando? Ele está falando de Paulo. Agora, vamos lá. A gente tem que entender isso aqui para quebrar muita mística. O capítulo 13 diz assim, ó, e havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Como que o Espírito Santo disse separai-me a Paulo e Barnabé? Com certeza foi por meio de um profeta. Está nas entrelinhas, oh aleluia, oh glória. Foi por meio de um profeta. Separa-me Paulo, o Espírito Santo não apareceu ali e falou, separa-me Paulo e Barnabé. Disse-me o Espírito Santo. Eles estavam jejuando e o ambiente espiritual de oração era impregnado de Deus. Glória a Jesus, eu estou maravilhado com esse negócio. Oh, mistério. Vamos lá. Julgar a profecia. A gente deve julgar a profecia, fazer a análise da profecia. Toda a profecia, ela deve ter como cunho de fundo um respaldo bíblico. Se ela for completamente absurda fora do contexto bíblico, ela deve ser sempre julgada aí de maneira analisada. Tá? E aí as pessoas falam assim, pô, eu não julgo o profeta, mas sempre há um juízozinho para um profeta, né? Porque as pessoas, a sua mensagem é a sua vida. Então as pessoas sempre analisam a sua vida quando você canta, analisa a sua vida quando você prega, analisa a sua vida quando você está na frente. A sua vida é a sua mensagem. Só que a Bíblia manda julgar a profecia no quesito de fazer uma análise se ela procede de Deus. Mas o profeta está no pacote aí, porque é ele que está sendo o instrumento. Vamos lá, sem delongas.
variedade de língua. Variedade de língua. Vamos deixar aqui o nosso ponto, porque línguas é um conceito muito importante. E eu quero ler aqui, ó, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17, que diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios e falarão novas línguas. Falar novas línguas é canoglossas. Canoglossas significa uma coisa sem precedente, nova, incomum, de outro tipo ou desconhecida. Falarão novas línguas, canoglossa, para a gente entender que Jesus já havia falado, confirmando o que João havia dito, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O ensino sobre o dom de variedade de língua. Bom, Paulo ensina que a língua ela tem a sua importância e a gente precisaria de tempo para poder utilizar bastante 1 Coríntios capítulo 14. Porque o 14 diz assim, ó: porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Aí olha o contexto, o 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente? Não, eu vou orar com a mente, eu vou orar com a razão, mas eu preciso orar em espírito. Eu preciso orar com o espírito, não é nem em espírito, me perdoa. Eu preciso orar com o espírito. Orar em espírito é quando você está lá assim, fazendo a sua oração silenciosa, em qualquer lugar que você estiver. Orar com o espírito é orar em línguas estranhas, para a gente entender bem isso aqui. Gente, esse assunto ele é enriquecedor demais. Que assunto glorioso, que coisa linda. Pena que o nosso tempo é muito resumido. Então, quem ora edifica a si mesmo. No verso 39, Paulo assim, ó: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não o proibais falar em línguas. Então, a expressão em línguas em Atos e 1 Coríntios, a expressão línguas, novas línguas, ou línguas estranhas, da teologia paulina para a teologia lucana, sob o meu ponto de vista, é a mesma coisa. Tem pessoa que tenta dividir a línguas estranhas da teologia paulina das línguas estranhas da teologia lucana. Não, isso aí é uma coisa só, até porque o termo é sempre usado, a expressão glossa, que é para uma língua que não se aprende, que não se conhece. E aí nós temos aqui, então, ó, a expressão de línguas e atos e em 1 Coríntios. Eu quero indicar um livro para você, que é isso aqui, ó, O Falar em Línguas. Muito, mas muito bom. Pode ter alguns pontos aqui que eu discordo, e isso é importante, mas o livro ele traz uma lucidez sobre a importância do falar em língua, do batismo com o Espírito Santo, que seria bom até você ler para poder, de repente, até acender essa chama no teu coração e você ver a importância que isso tem na nossa vida. Então, são coisas assim, muito relevantes, muito agregadora na nossa vida espiritual. O Falar em Língua, de Luciano Subirá. Hoje ele está com uma capa nova, vale muito a pena. Vamos lá. O dom de variedade de língua serve para a edificação do crente. Então, entre os dons difundidos pelo Espírito Santo, encontra-se o dom de variedade de língua. E é um desenvolvimento, né? Dom, ele é desenvolvido. Você recebe hoje e você vai desenvolvendo, você vai exercitando, você vai crescendo nele. A mesma coisa é a fé. Os dons é dado a cada um na medida da fé. Então a fé, como ela é crescente, o dom também é crescente. Ele é desenvolvido. E a gente precisa desenvolver e saber trabalhar com os dons espirituais.
eles estão para nós, é para a igreja de Jesus, não é para ninguém senão para a igreja de Cristo. E a gente precisa acionar esse dispositivo esquecido na mente dos próprios crentes. Que Deus nos dê condições nesse trimestre de que isso seja acionado, porque talvez seja uma oportunidade única. Dom de interpretação de línguas. Outra coisa importantíssima é a interpretação de língua. Tem umas anotações aqui. Dom da interpretação de línguas. Então, eu já falei algumas coisas sobre línguas, né, no início. E o 3, como dom de interpretação de língua, uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Na igreja de Corinto havia desordens de toda a natureza e os crentes assistiam a tudo sem dar os dons a devida importância. A igreja de Corinto, apesar de elas ter os dons e se tornar uma igreja que talvez se vangloriou disso, e tudo que você se vangloria quando você recebe de Deus, isso passa a te fazer mal e perde o bem daquilo ali, Paulo teve que escrever uma carta orientando, colocando ordem. Então ele vai estabelecer uma ordem no culto, porque o culto estava de maneira irracional, estava de maneira sem ordem, sem decência. Então quando Paulo está ensinando sobre 1 Coríntios 11, ele não está... muitas das vezes que as pessoas usam que está sendo dirigido a Coríntio ali para organizar o culto, eles tentam aplicar para todo de maneira genérica. Tem casos aqui que é específico, porque ele está organizando um culto que virou uma Babel, virou uma confusão. Então é importante que a gente entenda que a manifestação do dom, ela não pode desembocar numa baderna. E se alguém falar em línguas estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito. Isso aqui é importantíssimo, o autor fala. Portanto, Paulo deixou registrada a seguinte orientação. E se alguém falar em língua estranha, faça isso por 2 ou 3. Por 2 ou quando muito 3. E por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e conte. Por que Paulo fala isso? Por causa da baderna. Então, algo que estava trazendo confusão à igreja era a ausência do dom de interpretação de língua. Em outras palavras, estava ocorrendo a manifestação de variedade de línguas sem a interpretação de línguas de uma maneira desordenada. Não quer dizer, não, proíbe falar em línguas. Paulo proíbe, não, ele fecha o 39, dizendo, não proibais o falar em línguas. A gente entender isso como funciona, não o proibais falar em língua. E Paulo diz que a língua, inclusive, ela é um sinal para o descrente. O descrente, quando vê uma pessoa falando em línguas, ele fala assim, mas o que é isso? Inclusive, foi o que aconteceu em Atos 2. O que é isso? Isso atrai a atenção deles. Por quê? Porque vira-se cunho de curiosidade. Então é o meio também de atrair. Está aqui, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22. E versos, comparando lá com Atos 2, 12 e 13. O dom de interpretação de línguas está sujeito a outro dom. Qual dom? O dom de interpretação de línguas está sujeito a línguas estranhas. A línguas estranhas precede a interpretação de línguas, que é uma coisa, é um dom que a gente quase não vê, mas que é um dom espiritual. E que está a nosso serviço, é que nós paramos de buscar. A igreja precisa voltar para buscar isso. E a busca do dom, ela reflete a nossa vida espiritual, reflete a espiritualidade de uma vida de oração, de uma vida de busca, de uma vida de comunhão, de uma vida de intimidade. Você há de convir comigo, manter uma vida espiritual não é uma tarefa fácil. Principalmente, quanto mais avança a tecnologia, parece que menos a gente depende de Deus. E quanto mais a gente concebe a ideia de que não dependemos de Deus, conseguiremos resolver isso ou aquilo, parece que nós vamos abrindo a mão da oração, a mão do estudo, a mão da busca a Deus. E gradativamente a gente se distancia de Deus sem perceber, e pior, a gente acha que está abafando. Vamos lá. Este dom deve ser empregado para a edificação da igreja. Então, se alguém falar em língua estranha, faça isso de 2 ou 3, e quando muito 3, e por sua vez
haja intérprete, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. A par da importância deste dom para a edificação da igreja, o apóstolo Paulo deixou registrado a seguinte orientação: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, a não ser que também interprete, para que haja a edificação da igreja. Então este dom é empregado para a edificação da... Todos os dons, de maneira geral, seja ministerial ou espiritual, ele é empregado para que haja a edificação da igreja. A gente precisa entender isso aqui como uma temática muito importante para a gente não fazer dessa orientação uma regra. Porque Paulo fala que 2 ou 3 e que haja intérprete é por causa da baderna. Ele, na verdade, 2 ou 3 é um número ilustrativo. Ó, sem baderna. Porque se você for olhar a luz da baderna, se fala 2 ou 3 e que haja intérprete, 2 ou 3 já está colocando aí um princípio de que tem mais de um falando. Ele na verdade, ele está tentando causar trazer uma ordem para essa igreja. Que tem que haver na igreja, no culto, uma pregação. Parece que eles estavam abrindo mão da pregação para fazer do culto um momento de falar línguas, tão somente. E isso Paulo falou, peraí, isso aqui precisa ser lúcido, precisa ser racional, senão vocês vão mais complicar do que explicar. Maravilha, não é maravilha? Bom, estamos chegando ao fim. É uma aula muito enriquecedora. Espero que o Espírito possa ministrar o seu coração, palestrar contigo nesse momento e, mais uma vez, despertar a nossa consciência para a importância das coisas espirituais, dos valores dela. A nossa conclusão diz que o presente estudo contribua para não ignorarmos nem desprezarmos a variedade das manifestações do Espírito, mas procuremos com zelo abundar nos dons espirituais para a edificação da igreja e a glória de Deus. Meu irmão, Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa. Minha oração é que o Espírito Santo te use, quem sabe, no decorrer da sua aula, no decorrer da nossa aula, o Espírito Santo possa nos usar em profecia, em visão, em revelação, em cura, em expulsação de demônio, que o Espírito possa nos usar no decorrer dessa aula e que a gente saia da teoria para a prática. No nome de Jesus. É a minha oração. Fica com Deus, um grande abraço, até a nossa próxima lição, capacitados para servir uns aos outros. Fica com Deus.